Minha namorada terminou comigo porque lambia a axila dela. Sim, kkk, é isso mesmo. Vou contar para vocês o dia que meu relacionamento de 2 anos acabou por causa de uma lambida. Bom, por volta de 2021, minha namorada viajou com sua família para a casa dos avós, porém eu não fui porque nossas férias não coincidiram. Ela então me mandou uma mensagem às 2 horas da tarde, falando que estava chegando e vinha para minha casa direto, porque estava com saudade. Assim que ela chegou, a gente se beijou e o clima esquentou. Fomos para o quarto e ela me disse: "Eu estou toda suada, amor. Deixa eu tomar um banho primeiro." E eu falei: "Relaxa, está de boa assim." Nisso, no meio dos atos libidinosos, eu lambi a axila dela, que estava suada e um pouco fedendo. Não me perguntem por que eu fiz isso, kkk, até hoje eu não sei. Só sei que o rosto dela mudou na hora para uma expressão de nojo. Terminamos o ato e ela foi para casa. No outro dia, ela me mandou uma mensagem falando que nunca tinha imaginado que eu era daquele jeito e que achou aquilo nojento. Que não teria mais vontade de me beijar sabendo que eu fiz aquilo e, enfim, brigamos, porque eu achei algo bobo e ela achou que era muito sério. No fim, ela terminou comigo e prometeu nunca contar para ninguém que eu tinha feito aquilo. Até hoje, acho que foi um fim de namoro que dava para ter contornado. Não tenho vergonha do que aconteceu. Depois até procurei e vi que tem pessoas que têm fetiche nisso, mas não sei se sou uma delas, kkk. Enfim, só queria contar para vocês. Por que é tão difícil um relacionamento gostosinho? Sou homem, tenho 25 anos. Fico com as mulheres que quero, mas não sou muito de pegação. Sempre preferi o amor, e o problema é esse. De um tempo para cá, na minha percepção, está impossível ter alguém que vai me proporcionar o que eu quero e que não é nada absurdo. Um relacionamento onde a gente se respeita, se ama, se cuida e está pensando em progredir juntos, sem joguinhos nem sacanagem. Só queria sentir que aquela pessoa está lá tanto quanto eu estou para ela. Sempre antes de engatar as coisas, mostram ser diferentes disso, o que me desanima demais. Achava que o problema eram expectativas altas da minha parte ou que eu era um idiota, mas não, só quero o básico e sou uma pessoa boa, segundo quem me conhece, kkkkk. Tenho medo de não achar esse amor nunca. Perdi meu relacionamento por causa do pornô. Namorávamos há basicamente isso, minha noiva me pegou no ato e lá se foram 6 anos de relacionamento. Estou sem chão, perdendo a vontade de viver. Não há uma droga pior no mundo do que o vício em pornografia. Infelizmente, aprendi da pior maneira. Espero que alguém aqui aprenda com o meu erro e busque ajuda enquanto há tempo. Como a galera está com muitas dúvidas, gostaria de esclarecer algumas. Foi a primeira vez que isso aconteceu, ela me pegou vendo. Nunca traí ela com alguém, mas segundo ela traição com pornô e pessoa é a mesma coisa. Fazíamos sexo regularmente. Propus terapia para o vício, mas de nada adiantou. Todo relacionamento tem seus altos e baixos. Não vou pagar de santo aqui. Eu providenciava na casa e ajudava nas tarefas domésticas. Não tenho preguiça quanto a isso. Nunca me masturbei com ela em casa. Bebo ocasionalmente e não fumo. Preciso de ajuda, aviso, história longa. Já faz um tempo que minha parceira tem tido questionamentos e afirma que não gosta de homem cis, mas eu sou um homem trans, e querendo ou não, eu entendo o ódio dela por homem cis. A gente entra na pequena frase nem todo homem, mas sempre é um homem. Hoje, ela voltou de novo com esse questionamento sobre ela mesma e esse sentimento que aparece de vez em quando. Ela veio me falar que não entendia por que se sentia dessa forma. Ela se questionava se era por causa dos relacionamentos passados dela e de um ocorrido no passado de abuso. Então, ela parou para se questionar, mas parecia ter algo a mais sobre esse sentimento. Ela observa que algumas ações em um grupo de homens a deixam desconfortável e irritada. Os olhares a incomodam. Além disso, ela falou que antes de estarmos juntos, ela se sentiria altamente insegura se estivesse em um relacionamento com um homem cis.
Isso se deve ao histórico dela de traições e convivências com familiares. Ela não sente confiança totalmente. Ela afirma que vê esse padrão toda vez que está perto de um grupo de caras, como os do trabalho dela que mencionaram Las Vegas e mulheres de lingerie como se fosse um paraíso. Ela pontuou que eles namoram, o que a faz questionar. Se não fosse por isso, ela desconsideraria, já que eles são novos, ambos têm a mesma idade dela, entre 20 e 21 anos. No entanto, ela disse que conversou com um homem mais velho, por volta dos 30 a 40 anos, e ele concordava com a ideia dos garotos. Ela ficou com esse pensamento na cabeça. Ela afirma não entender completamente esse sentimento, mas que ele realmente prevalece quando o assunto toca nessa pauta ou quando ela está próxima de vários homens cis. Ela relata que se sente suja com os olhares que eles dirigem a ela. Claro, ela tem alguns amigos que não se enquadram nesse exemplo, pois demonstram mais maturidade sobre a situação. Gostaria de perguntar se esse sentimento é normal ou se há algo a mais. O que essa mulher quer? Na moral, eu tenho 21 anos e estou no terceiro ano da minha faculdade. Minha dúvida é sobre a intenção de uma mulher de 19 anos que está no primeiro ano de outro curso. Gostaria de entender o significado das atitudes que ocorreram nos últimos 2 meses. Isso começou quando eu estava sentado no corredor ajudando uma amiga minha com algumas questões. Reparei nela me olhando enquanto passava, mas assim que eu olhei, ela desviou o olhar. Não pensei muito nisso. Chamo muita atenção pelo meu jeito e aparência, eu sou considerado bonito pelo padrão da sociedade, opinião exterior, não minha, mas chamo mais atenção pelo meu jeito bem aleatório e animado. Converso com qualquer pessoa de boa e sorrio facilmente. O principal é que sou meio estranho de muitas formas, uma pessoa muito livre mentalmente. Coloquei isso para explicar a atenção exagerada. Achei que ela era só mais alguém me olhando e pensando que eu sou estranho ou excêntrico. Estou acostumado com isso também. Tenho uma forte paranoia com o que está ao meu redor, por isso reparo muito nas coisas. Essa situação se repetiu algumas vezes, eu a peguei me observando, e depois ela desviava o olhar. Nas primeiras vezes, não pensei muito nisso. Nas últimas, fiquei desconfiado se ela estava interessada. Pensei se deveria tentar abordá-la ou não, sem criar muitas expectativas. Estava nas provas de fim de semestre em julho, então não tinha muita cabeça para pensar nisso também. Após as provas, apareceu uma oportunidade em uma festa para a qual fui. Ela estava lá. Sinceramente, fui naquela festa para me distrair sem intenção de ficar com ninguém. Estava um pouco mal por causa de uma notícia triste sobre um amigo meu e só queria esquecer isso. Enquanto eu dançava, reparei que ela me olhava de novo. Então, fui até ela e disse: "Oi, você está sozinha aqui?" Já sabia a resposta, mas ela disse: "Sim, mas eu tenho namorado." Naquele momento, senti uma desilusão. Pedi desculpas e saí de perto. Juntei-me aos meus amigos e fui aproveitar a festa. Dançamos muito, pulei na piscina de madrugada com alguns bêbados. No final da festa, estava lá eu, dançando só de calça, todo molhado. Curto a festa como eu quero. No final, lembro-me dela vaga na minha memória naquela noite. Voltei dia 31/07 depois das férias e a vi de novo. Tudo estava normal para mim, cada um cuidando da sua vida. O problema começou no último sábado em outra festa. Eu estava lá para me divertir com minha galera. Enquanto estava de boa, peguei ela me olhando várias vezes. Desde então, esta semana na faculdade, ela começou a me encarar fixamente. Estou começando a ficar sem jeito com isso. Não gosto de mulheres com namorado, isso para mim não faz sentido. Pensei que o interesse dela em mim fosse apenas uma elevação do ego depois da festa em julho. Nem perdi tempo procurando nas redes sociais se era verdade o namoro naquela época. Só na última festa, onde ela me observou especialmente quando gritei que estava solteiro, não sei o que dizer. Foi algo sério, ela até torceu a cabeça para conferir.
Não vou negar que estou começando a gostar dela. Provavelmente, vou tentar alguma coisa essa semana ou, no mínimo, descobrir se ela ainda está namorando. Já me disseram que ela só queria me dar um foreducado na frente das amigas. Não confio muito nessa opinião, mas quem sabe? Gostaria de ter uma nova perspectiva sobre essa situação. Se não derem nada, tudo bem, é apenas mais um não para minha lista. Eu acho que posso ter parecido um pouco egocêntrico ao escrever. Se assim pareceu, peço desculpas. Quase tudo baseia-se na minha percepção, e eu sou bastante crítico sobre isso, então garanto que não foi apenas coisa da minha cabeça. TL, doutor, tem uma colega da faculdade que demonstrou interesse em mim em julho, mas tinha namorado e eu desisti. Agora, depois de 2 meses, ela voltou a me observar, ainda mais intensamente. Gostaria de uma nova visão sobre essa situação. Meu namorado me bateu e não sei como reagir. Bom, eu namoro com ele há 6 meses e com 2 meses de namoro decidimos morar juntos. Já tivemos problemas antes e discussões. Nosso relacionamento vive em uma montanha-russa. Acontece que hoje ele chegou mais cedo do trabalho, e aproveitamos para passar o dia juntos. Estava tudo indo muito bem até que em certo momento eu peguei meu celular para responder um amigo. Antes que surja alguém sugerindo algo nos comentários, não, ele não é nada mais do que um amigo. Inclusive meu namorado já o conhecia e dizia não ter problemas com nossa amizade. Mas recentemente venho negando sexo ao meu namorado por conta das discussões anteriores que tivemos. Eu não me sinto bem com isso, e ele decidiu suspeitar que eu estava dando para outra pessoa e por isso negando o sexo dele. Assim, ele pegou meu celular, ele tem a senha e nunca escondemos nada um do outro. O problema foi que ele tirou da minha mão, e eu pedi para ele devolver, mas nada. Ele ia mandar um áudio para esse amigo o intimidando, e eu fiquei extremamente irritada e tentei pegar meu celular de volta. Foi quando ele começou com esses empurrões. O primeiro acertou meu peito e depois meu braço já começou a ficar dolorido também. Eu pedia para ele devolver, e ele continuava me afastando desse modo. Brigamos por aproximadamente 10 minutos, até eu conseguir pegar o celular de volta e eu correr para o quarto. Ele quer que eu me desculpe com ele, pois no meio da briga, eu bati nele para me defender. E segundo ele, ele só ia fazer uma brincadeira, eu sei que ele não iria. Ou melhor, sei muito bem o tipo de brincadeira. Ele disse que sou louca por ter reagido assim. Enfim, não sei o que fazer. Ele conseguiu me manipular tão bem que sinto que a culpa foi minha. Mas ele quem pegou o celular, e mesmo pedindo para devolver, ele não o fazia e me afastava violentamente. Estou debaixo das cobertas agora tendo uma crise. Meus dedos doem, meus braços, meu peito. Sinto tanta dor e me sinto incapaz. Isso acabou de acontecer, então sinto muito pelo texto atrapalhado. Ainda estou muito nervosa. Sinto muita falta dele. Essa semana meio que terminei com um garoto com quem eu ficava, e isso está me afetando muito. Conhecemos-nos em janeiro deste ano e começamos a conversar e a nos ver. Desde o começo eu sempre disse que não queria nada sério. Sabia que ele gostava de mim, e eu também gostava dele, mas não conseguia visualizar um relacionamento sério entre nós. Um dia ele disse que me amava, e eu não soube como reagir a isso. Por um momento pensei que talvez pudéssemos dar certo, que eu poderia começar a gostar dele da mesma maneira que ele gostava de mim. Tentei muito, forcei-me a sentir algo mais, mas não deu certo. Decidimos parar de nos ver, e depois de 2 semanas voltamos, pois aquele período longe foi terrível. Depois, em outra conversa, chegamos à conclusão de que não passaríamos disso e que esperaríamos simplesmente o sentimento acabar. Ainda assim, continuei me forçando a sentir algo mais, desejei poder dizer que também o amava, mas não era da mesma forma que ele. Isso é estranho. Eu gostava dele e não imaginava mais a minha vida sem ele, mas não o via como um namorado. Qual é o sentido nisso? Com o tempo percebi que havíamos nos transformado em amigos, e eu estava emocionalmente apegado a isso. Apesar de ter dito 1000 vezes que não teríamos nada além disso, ainda queria que ele estivesse na minha vida como um amigo. No entanto, reconheço que isso é extremamente egoísta. Nossa relação se tornou estranha. Sentia raiva sempre que ele trazia à tona a discussão sobre nosso relacionamento.
e me sentia culpado por qualquer coisa que fizesse em relação a ele. Um clima estranho pairava entre nós, e esta semana ele me mandou um texto longo, expondo como se sentia em relação a tudo isso. Questionou várias coisas sobre por que eu ainda o mantinha em minha vida e assim por diante. Respondi a ele com um texto e no final, disse que talvez fosse melhor darmos um tempo, pararmos de nos ver e conversar. Ele concordou com tudo, e aí chegamos ao ponto final. Não nos falamos desde terça-feira, e ele me excluiu de todas as redes sociais. No entanto, ainda acompanhamos as postagens um do outro no Instagram, como se fosse nossa única forma de comunicação. Percebi que estou sentindo a mesma energia de alguém que acabou de sair de um relacionamento, apesar de nem estarmos oficialmente namorando. Independentemente de ser oficial, tivemos algo entre nós, e saber que não vamos mais nos ver ou falar está me abalando. Sinto muita falta dele, e reconheço que é egoísta da minha parte querer mantê-lo por perto. Ainda assim, desejo tê-lo comigo e estou lutando para lidar com este encerramento. Sou babaca por querer terminar com meu namorado que me trata bem e me ama? Tenho 16 anos, meu namorado tem 18, nós estamos juntos há 8 meses, e ele me trata muito bem, tanto que eu nem questionava as coisas ruins que ele já fez comigo até pouco tempo. Quando nos conhecemos eu era completamente inexperiente, era bebê e tudo, e ele disse que esperaria meu tempo, me tratou como princesa e eu me senti mesmo na Disney. Só que com pouco tempo de namoro aconteceu uma situação em que estávamos nos beijando na sala, com meus pais em casa, e ele queria um oral, eu neguei, mas ele só parou de insistir e empurrar minha cabeça quando eu comecei a chorar. Depois disso eu pedi um tempo, e ele disse que respeitaria, mas não deu um dia e ele começou a mandar mensagens, dizendo que estava muito mal, que não suportaria me perder, e ele parecia tão mal que eu fiquei culpada e triste por ele. E voltei, como se nada tivesse acontecido. Ele continuou me tratando bem, e aquilo não aconteceu mais, mas ainda assim sou pressionada por mensagens para fazer esse tipo de coisa. Em todas as discussões que tivemos em que eu estava acusando ele de alguma coisa, algum erro que ele tinha cometido, ele começou a pedir desculpas e falar sobre como ele era um merda, sempre me fazendo me sentir errada, como se estivesse tratando ele mal. Mas ele sempre me fez me sentir amada, linda, sabe? Sempre me deu presentes, nunca me deixou insegura, e por isso eu sempre relevei essas coisas. Mas atualmente eu estou cansada disso tudo, mesmo amando muito ele, essa relação está me deixando mal, terminar partiria o coração dele, porque ele me ama, ele é mais bom do que ruim pra mim, mas eu estou cansada das coisas ruins. Eu sou babaca? Meu amigo tá namorando com a mina que eu gosto. É o seguinte, gosto de uma garota da minha sala que vou chamar de I. E tenho um amigo que sabia disso, o chamarei de L. Durante um tempo, fiquei conversando com I, de vez em quando, dava investidas, cantadas, etc. Ficou assim durante um tempo. Estava tudo indo bem, até que ele começou a fazer algumas piadas sobre eu ser traído. Sempre levei na brincadeira, mas na última sexta-feira, eu estava determinado a pedir ela em namoro. Acordei inspirado e confiante, cheguei na sala e fiquei pensando em como pedir ela em namoro. Depois de um tempo, Ellie e mais alguns amigos estavam sentados na frente da sala, e eu um pouco atrás, falando sobre algo que parecia importante. Comecei a ficar desconfiado e Ellie veio até mim, falando que queria conversar. Fiquei meio nervoso, ele sentou e disse, não fique chateado comigo, ok? É que estou com a I. Fiquei meio em choque, meu coração começou a bater rápido e senti uma mistura de raiva, tristeza e decepção, como se perguntasse, por quê? Fingi que não me importava, voltei para minha casa, deitei e comecei a pensar nisso. Sinceramente, estou mais irritado comigo mesmo por ser tão lerdo e burro, por não ter pedido ela em namoro antes. Veja, era isso que tinha para dizer. Só queria desabafar o que estou sentindo. Obrigado pela atenção e por ler até aqui. Sou babaca por ter muitos ciúmes da minha namorada? Conheci uma garota no ônibus enquanto voltava da faculdade. Começamos a conversar e a relação evoluiu. Passou algum tempo e começamos a namorar. Esta garota é extremamente bonita e sociável. Eu entendo que não posso privá-la de ter amizades, mas percebo que ela às vezes alimenta meus ciúmes.
Por exemplo, ela já teve relações com amigos do irmão dela, que estão quase sempre na casa dela. Ela mudou seu comportamento em relação a algumas coisas, mas parece que faz isso de propósito. Parece que gosta de me desafiar, e quase terminamos diversas vezes. Gosto dela e tudo mais, mas sinto que, às vezes, sou o único levando o relacionamento a sério. Meu passado não foi muito positivo, então cresci com muitas inseguranças. Já falei para ela que não gosto das brincadeiras que ela faz relacionadas a outros homens, incluindo os. Eu sei que grande parte do comportamento dela é resultado do ambiente caótico em que cresceu. Sua mãe a odeia e o padrasto também não a apoia muito. Ela já enfrentou depressão e outros problemas. Não sei se isso é apenas uma insegurança boba, mas meu maior medo em relacionamentos é a traição, mesmo nunca tendo sido traído antes. Minha maior dificuldade é confiar plenamente em meu parceiro, e muitas vezes acabo sendo chamado de ciumento possessivo maluco e coisas do tipo. Será que estou agindo de forma inadequada ao sentir tantos ciúmes da minha namorada?